Música. Há histórias de seres que não. Respire ainda permanece vivo, de voar. Discos que colidiram com o deserto no meio de uma tempestade de verão apenas para ser enterrado sob uma mentira que durou mais de meio século. Você pode ter. Ouvi o nome Roswell. Você pode ter. Leia em algum lugar sobre OVNIs, sobre borrada. Fotografias-se sobre segredo. Conferências o governo nunca. Reconhecido. Mas o que poucos nunca. Disse que é isso por trás de todas as teorias. E todos os debates, houve uma vez conversa secreta entre humanos e um ser extraterrestre. E nisso, algo que, se verdade, mudaria tudo o que você pensou que sabia sobre vida, e talvez até fazer você perceber. Essa morte não é tão aterrorizante quanto nós sempre acreditado. Então, prenda seu assento. Cinturão enquanto mergulhamos no mistério de hoje. Mas primeiro, você terá sorte incrível. Se você gosta e se inscrever antes disso, o vídeo termina. Música. Dentro dos círculos europeus de pesquisa em OVNIs e vida extraterrestre, há um nome que quase todo mundo Sabe. Maximille de Lafayette. Por mais de meio século, este homem publicou centenas de livros, cobrindo uma ampla gama de assuntos de cinema e música para física quântica e inteligência artificial. Mas o que está? A maioria dos seus escritos em extraterrestres e os ocultos. Conexões que eles acreditam ter com Terra. Ele afirmou que os objetos, A humanidade se refere como discos voadores. na verdade, não eram veículos de transporte. De todo, mas horário multidimensional. Máquinas capazes de se mover não apenas através do espaço físico, mas através próprios. E os seres, comumente conhecido como os pequenos cinzas com sua pele pálida, olhos negros sem emoção, e a falta de expressão facial não foram Organismos vivos, más artificiais. Entidades biológicas projetadas para transportar. missões de fora nas condições adversas de espaço exterior. Como ele poderia saber tudo isso? Para encontrar a resposta, temos voltar ao ano de 1947 para o momento do incidente de Roswell, onde ele foi um dos cientistas concedidos diretamente contato com o extraterrestre. Ser. No verão de 1947, como os Estados Unidos ainda estavam se recuperando de as consequências da Segunda Guerra Mundial, um violento trovoada varreu o Branco Sands Missile Range no Novo México. A área há muito tempo serviu como estratégico hub para o míssil militar dos Estados Unidos. Desenvolvimento, onde centenas de capturados rockets alemães V-2 foram recebidos e modificado após a guerra. Mas no meio da tempestade, algo incomum ocorrido. Às 902.00 em 4 de julho, operador de radar na base de Areias Brancas registrou um objeto brilhante em movimento em velocidade anormalmente alta. Apenas minutos mais tarde, um sinal semelhante foi detectado em Roswell Airfield, um site que, mais tarde, se tornará o centro de um dos mais incidentes controversos do século. Dadas as tensos crescentes. Entre os Estados Unidos e os soviéticos. União na época, qualquer anomalia no céu foi tratado como uma ameaça em potencial. Uma equipe de resposta rápida foi imediatamente Implantado. F-80 Shooting Star Jets Forum. lançado, indo em direção ao desconhecido. Coordenadas para interceptar o objeto voador não identificado. Mas o que aconteceu em seguida deixou até mesmo pilotos experientes questionando seus próprios Sentidos. Segundo relatos, o objeto desapareceu, apenas para reaparecer momentos mais tarde. Desta vez dezenas de quilômetros. Não fez som, não deixou nenhuma trilha de vapor. E parecia desafiar todas as leis conhecidas de física.
A velocidade máxima do F-80 foi 933 km/h. No entanto, os pilotos confirmaram que o objeto que eles estavam perseguindo em muito qualquer tecnologia humana era capaz de, nisso, tempo. Alguns dias depois, no início, manhã de 7 de julho, um fazendeiro chamado M. Bracelle, vivendo nos arredores de Roosevelt, descobriu uma dispersão de detritos estranhos em sua terra de pastagem. Ele descreveu o material como incrivelmente magro, quase sem peso, e ainda impossível de cortar ou queimar. Maioria. Surpreendentemente, quando dobrado ou deformado, retornaria à sua forma original. Algo que a ciência só começaria para conceituar décadas mais tarde sob o Gnome Shape Memory Metal. notícias do. Os destroços chegaram rapidamente a Roosevelt. Aerodromo. Em 8 de julho, o militar emitiu um comunicado de imprensa impressionante. Exército dos Estados Unidos recuperou um disco voador que caiu perto de Roosevelt. O anúncio enviou ondas de choque em o país. Jornais locais impressos. A manchete em negrito. As pessoas falaram de me pesquisadores céticos. Tanto ficaram sem palavras. Mas apenas 6 horas depois, os militares dos Estados Unidos abruptamente convocou uma conferência de imprensa de emergência e emitiu uma retração. Não era um disco voador, mas apenas um clima. Below. E então, como um veludo pesado, cortina descendo lentamente sobre um palco. A história ficou em silêncio. Os jornais. parou de reportar. As transmissões de rádio foram. Editado. Os envolvidos se tornaram estranhamente Quieto. No entanto, havia alguns que não tão facilmente aceitar isso. Silencio. Em 1978, um físico e especialista aeroespacial chamado Robert Wood começou a reabrir silenciosamente o Roosevelt. Caso. Robert não era estranho ao tecnologia do mundo da defesa. Ele trabalhou para aeronaves Douglas e mais tarde, McDonnell Douglas, um dos Estados Unidos maiores empreiteiros militares conhecidos por Desenvolvendo cacas lendários como a Águia F-15. o que poucas pessoas sabiam. No entanto, foi isso em 1968, este mesmo. A empresa havia financiado secretamente o US$500 mil. Projeto de pesquisa focado em inexplicável fenômenos aéreos com o Roosevelt. Incidente no coração disso. E o homem escolhido para liderar a investigação foi ninguém menos que Robert Wood. Mas Robert sabia que ele não podia perseguir o investigação sozinha. Ele trouxe um jovem e apaixonado físico para se juntar. Ele, Stanton Terry, Freire Edman. E foi Stanton Freire Edman que mais tarde dedicaria toda a vida para descobrir a verdade. Atrás de Roosevelt. Em junho de 1978, durante uma pequena conferência nos subúrbios, Freire Edman conheceu o Major Jesse Marcel, oficial de inteligência com o Força Aérea dos Estados Unidos e o próprio primeira pessoa a chegar ao local do acidente de o objeto desconhecido em Roosevelt em 1947. Jesse Marcel declarou claramente: o que recuperado do site não poderia ter. Foi um balão meteorológico. Era algo. Isso nunca existiu na Terra. Para isso, ainda não sei o que era. Ao lado de Marcel, outra testemunha emergiu. Coronel Thomas Dubose, que esteve presente na imprensa agora infame conferência décadas antes. Ele admitiu que a foto mostrando o chamado o balão meteorológico foi encenado. Era Um pedido de cima, e ele simplesmente tinha seguido. Instrucos. O Stanton mais profundo. Friedman cavou mais pedaços o quebra-cabeça começou a surgir. Ele descobriu testemunhos de vários indivíduos
que havia morado em Roswell na época de O incidente. Um deles era Glenn. Dennis que havia trabalhado no local. Funeral home. Ele lembrou que em julho 8 de 1947, os militares haviam chamado, solicitando 3 pequenos caixões de metal. Quando ele os entregou à base, vi veículos militares em torno do área e havia uma sensação palpável de Sigilo no ar. uma enfermeira que ele conhecia. Mais tarde confidenciou a ele que ela tinha sido atribuído para ajudar no exame de corpos que não eram humanos. Esses seres emitiam um odor estranho, tinha magro, pele sem pelos e olhos pretos brilhantes. Ao contrário de tudo o que ela já viu em Terra, Freire Edman não parou em coleta de contas de testemunhas. Ele começou mapeando locais, linhas do tempo e o possível caminho de voo do objeto. Referência cruzada a tudo isso com Documentos militares desclassificados divulgados. anos depois. E o que ele descobriu deu. Até ele esfria. O objeto não tinha. Travou em um único local. Quebraram o ar com um segundo. Local de impacto localizado apenas alguns quilômetros de onde os detritos iniciais tinha sido Música. encontrado. Quando os militares dos Estados Unidos chegaram ao local de acidente em Roswell, eles não encontraram apenas detritos espalhados. Eles se recuperaram. 2 corpos sem vida, um sendo com ferimentos graves e uma entidade que teve sobreviveu. O ser sobrevivente era descrito como pequeno em estatura com pálido, pele cinza e preto profundo sem piscar olhos. Não falou, mal se moveu. Ainda não mostrou sinais de medo. E o que surpreendeu os médicos militares mais era que este era um detectável, Batimento cardíaco. mas não respirou e parecia não exigir comida ou água. Permanecer vivo. Um oficial presente no Hospital Base da Força Aérea de Walker mais tarde lembrou que eles começaram a sentir pensamentos vindo da entidade, vago, palavras, imagens e emoções surgindo em suas mentes sem nenhum som sendo troca. A princípio, foi demitido como alucinações induzidas por estresse a seguir um evento tão traumático. Mas quando mais e mais pessoal começou a relatar mesma experiência, o governo se reuniu. Uma equipe de especialistas especiais. E assim, primeira conversa entre humanos e um ser extraterrestre levou cedo. 1948, enquanto os especialistas tentavam comunique-se usando a conversão de som. Equipamento, sendo continuado a transmitir conceitos muito além do limites do entendimento humano. Eles foram informados, não somos a vida física. Formas. Nós não respiramos. Nós não comemos. Nós não dormimos. E nós não sentimos dor. Simplesmente emprestamos um quadro físico para aparecer em seu Mundo. Um dos cientistas do O Tempo exclamou: se você não é vital, sendo, então por que podemos ver você? A resposta veio calmamente. Vocês são máquinas. Também. Você existe através do osso, músculo, Sangue, nervos e bioeletricidade. você. Coma, inspire e excreta. Nós existimos através da energia cósmica. Seu corpo é apenas uma concha biológica. Sua alma é não. Diferente de. Nosso. É difícil imaginar cientistas experientes sentados em silêncio em frente de um ser pequeno, de aparência frágil, apenas para ser confrontado com uma verdade. Eles nunca ousou considerar aquela humanidade. Pode ser apenas uma versão primitiva de forma de existência mais avançada. Quando perguntado se sentia tristeza, a perda de seu próprio tipo no acidente, o ser respondido apenas: a morte é um conceito que não existe. Ninguém em aquela sala permaneceu emocionalmente intacta. Eles não estavam mais simplesmente em pé.
diante de uma espécie diferente. Eles eram enfrentando a maior questão da humanidade. Já perguntou: o que somos? E se há algo além da morte, então, onde é que somos verdadeiramente? Indo. De acordo com o Confidencial, manuscritos revelados por Maximilien de Lafayette, o ser de além do. As estrelas deixaram uma coisa muito clara. Nós fizemos não apenas chegar à Terra. Nós temos sido aqui por muito tempo. E nós somos não aqui para observar. Você não é um experimentar. Estamos aqui para ajudá-lo a passar através de um estágio crítico em seu evolução. Segundo eles, o universo é o lar de inúmeras formas de vida, inúmeras civilizações. Mas aí também são almas que não se adaptam ao leis espirituais supremas de equilíbrio, compaixão e reverência pela vida. Essas almas escolhem agir de Instintos básicos, travando guerra, criando. divisão, abusando de conhecimento para dominar, e usar a tecnologia não para curar, mas para Destroy. E por esse motivo, uma decisão foi feita nos níveis mais altos do universo. A Terra foi escolhida não porque Era especial, más precisamente porque estava isolado, distante e duro o suficiente para servir como um campo de prova para. Almas equivocadas. A Terra foi selecionada porque possui um rico ecossistema, diversos climas, terrenos e espécies, criando as condições ideais para cada alma para enfrentar centenas de milhares de situações diferentes. Nest. Experiencias. A alma deve aprender. Equilíbrio emocional, para subir acima do desejo, para enfrentar o medo e, finalmente, perceber que a existência não é apenas Material. de acordo com o ser alienígena. O tempo na Terra se move muito mais lentamente do que em outros planetas. Isso não é uma discrepância física, mas um espiritual Mecanismo. O tempo diminui aqui para que o Sol tem momentos suficientes para refletir, para lamento, corrigir e escolher novamente. Eles explicaram isso além da Terra. A atmosfera existe um plasma invisível, cinto de energia. Não pode ser visto pelo olho nu, nem pode ser detectado por tecnologia atual, mas funciona como uma barreira, impedindo que almas exiladas, deixando o planeta. Na época, alguns acreditavam. Era apenas uma metáfora filosófica. Mas, décadas depois, quando o mundo entrou em um período de revolta sem precedentes, pessoas começou a olhar para trás nessa profecia com um novo senso de seriedade. De acordo com Maximilien de Lafayette, a época em que o selo, também conhecido como cinto de plasma invisível que circunda a Terra, começa a enfraquecer, também é a época em qual a humanidade começa a ficar de cara para rosto com fenômenos que estão muito além o alcance da ciência moderna. Um dos primeiros sinais foi repentino surto na atividade da uso, não identificada. Objetos submersos, encontros com embarcações desconhecidas não nos céus, mas sob a superfície do oceano. Diferente. OVNIs, que geralmente são vistos no ar, OVNIs aparece e desaparece silenciosamente, de fundo dentro do mar. Como discreto. Por Lafayette, esses objetos possuem capacidade de subir por baixo da água, em velocidades impressionantes sem criar qualquer respingo. Nenhuma única gota se agarra para a superfície deles, como se alguns camada invisível de energia envolve eles, protegendo-os inteiramente de contato com o material. Mundo. Ainda mais preocupante é que o Número de Bitne. SSS relatando uso. os avistamentos têm aumentado exponencialmente. Áreas como o Triângulo das Bermudas, o Mar do Caribe, as costas do Chile e até as águas fora do Japão têm tornar-se pontos focais para incidentes que, Autoridades federais evitam repetidamente. endereçando em público,
Este aumento em tais fenômenos, argumentou Lafayette, é um sinal claro de que a Terra está entrando em um período de transição, uma fase em que a humanidade deve enfrentar imensa, ambiental, militar e espiritual revoltas. Estes são os testes finais, antes que o grande selo se dissolva. Que Profecia nunca foi feita para instilar medo, mas oferecer a cada indivíduo escolha. Porque se a alma realmente é forma de existência além do material, então este teste final não é uma guerra. entre civilizacoes. É um interior. Calcular, um confronto dentro de cada de nós, um teste de nossas escolhas, um teste de compaixão e um teste de saber se podemos levantar acima do medo e instinto e lembre-se de quem realmente somos. Se você já ouviu uma história estranha que ninguém foi capaz de explicar, ou se você experimentou algo que mudou a maneira como você vê este mundo, sente livre para compartilhar seus pensamentos no comentários abaixo. E se você quiser, Continúe explorando misterios como este. não se esqueça de se inscrever no canal e ativar notificações. Obrigado por ficar conosco até o fim. Música.